Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma massa para pastel de feira. Há vários pontos importantes que nós precisamos seguir. Muitas pessoas têm me perguntado, não, Sr. Gilberto, a minha massa, meu pastel, quando eu frito, ele não fica pururuca, ele fica liso. Não? Outros perguntam, não? Olha, a minha massa ela fica encharcada de óleo, não? Ela não fica sequinha. Por que isso acontece? Há vários aspectos importantes numa massa para pastel que nós precisamos seguir. E hoje nós vamos fazer uma massa e vamos ajudar todos vocês a fazer aí um pastel de boa qualidade. Vem comigo. O que nós vamos precisar hoje para fazer uma boa massa para pastel? Eu vou precisar de 1 kg de farinha de trigo, tá aqui, uma farinha sem fermento, tá? 1 kg de farinha de trigo, aqui está. Nós vamos precisar também de meio copo americano de óleo, um óleo aí vegetal, óleo de soja que você tem aí na sua cozinha, ok? Nós vamos adicionar aqui da farinha de trigo, meio copo de óleo. É muito simples fazer uma massa, ok? Tá aqui. O que mais que nós vamos precisar? 1 colher de sopa de sal, tá? 1 colher de sopa de sal. Nós vamos usar aqui para fazer a massa hoje. 1 colher de sal, vamos jogar aqui na massa, adicionar na massa. E meia colher de açúcar. Açúcar que você tenha na sua casa, pode ser refinada, açúcar cristal. Aí você vai colocar também aqui na massa. O que mais nós vamos precisar? 300 ml de água potável, água sem cloro, tá bom? Eu sei que talvez seja difícil, talvez você conseguir uma água sem cloro, mas faz um esforçozinho que é muito importante, tá? O cloro muitas vezes ele desanda algumas receitas. Eu não uso água clorada na minha massa para pastel, tá? A minha água aqui é sem cloro, então 300 ml de água potável, sem cloro. E nós vamos fazer? Vamos colocar aos poucos aqui na massa, tá? Aqui na massa, na receita. Não vou colocar tudo não, deixa um pouquinho aqui. Tá? E com essa colher nós vamos misturar bem essa massa. Misturar bem, né? E uma massa é muito importante você mexer bem a massa. Misturar bem os ingredientes, né? Fazer uma mistura homogênea, né? Bem misturada. Bom, hoje nós vamos fazer isso aqui. Eu vou usar minhas mãos. As minhas mãos estão higienizadas, tá? Eu higienizei minhas mãos com álcool. E hoje nós vamos usar as mãos aqui para misturar bem essa massa. Ok? E misturar bem. Se você estiver fazendo a sua massa, muitas vezes, né, tem farinha de trigo que precisa de mais água, menos água. Se você às vezes passar aí da quantidade de água, a massa ficar muito úmida, você pode corrigir, tá? Quando você estiver cilindrando aí sua massa, você pode fazer a correção aí, porque a umidade na massa é muito importante, tá? Na produção do pastel, na fritura do pastel. Se a massa estiver muito seca, o que vai acontecer? O seu pastel ele vai ficar liso, né? Ele não vai pururucar. Então, é muito importante seguir o padrão. O padrão de umidade ali na massa é muito importante, tá bom?
massa. Nós fazendo aqui uma farofa, né? Misturando bem os ingredientes, ok? Por aí. Aí você vai sentindo nas mãos, tá? Se a massa vai precisar de mais um pouco de água ou não. Tá? Então eu deixei um pouquinho de água aqui, ela está pedindo mais um pouco de água. Nós vamos colocar o restante, são 300 ml de água, certo? Então tá aqui. Mexer bem. Tá? Vou fazer uma farofa, tá? Bem misturadinha. Estou fazendo 1 quilo, tá? Na receita de hoje. E hoje nós vamos esclarecer, né? Por que que o pastel ele fica liso, né? Por quê? E muitas vezes o pastel fica encharcado de óleo também, né? Nós vamos ver aí no processo por que que isso acontece. Às vezes o pastel fica murcho, né? Você fala, meu pastel está murcho, fica murchando, murcha. Geralmente isso acontece, tá? E o pastel fica murcho, né? Mas tem um detalhe importante também, né? Na fritura, de como você manter aí o pastel mais firme, aguentar mais tempo aí na estufa, né? Tá? Então, muito importante. São detalhes importantes que nós precisamos seguir, certo? Bom, aqui está a massa misturada, bem misturadinha, certo? Então, vamos deixar descansar, essa massa descansar por 30 minutos. Tá bom? Vamos descansar por 30 minutos. Vou deixar ela assim mesmo, não vamos acrescentar mais água não. Eu vou quebrar ela no cilindro. Bom, eu vou falar, poxa, mas será que dá para quebrar no cilindro manual? Dá, dá sim. Se você não quiser quebrar no cilindro, você vai fazer manualmente no rolo, você pode acrescentar mais um pouco de água e deixar ela, né, deixar ela mais molhada, mais úmida, né, para você abrir no rolo. Mas, como eu vou abrir no cilindro, vou deixar a massa um pouquinho mais seca, que é muito importante, né, para fazer a massa no cilindro, tá certo? Então vamos deixar ela descansando aqui no recipiente e deixar por 30 minutos ela descansando, ok? Não vou colocar ela na geladeira, apenas vou cobrir essa massa. Vou cobrir ela e vou levar para a geladeira, ok? Com a nossa massa, ela já descansou por mais de 30 minutos. Nós vamos agora quebrar essa massa aqui no cilindro elétrico. Ela ficou uma massa excelente, uma umidade boa, excelente para quebrar no cilindro. Se você desejar abrir no rolo, você acrescente mais um pouquinho de água, sova bem ela, aí você abre no rolo, ok? Como eu disse, nós vamos quebrar essa massa aqui no cilindro elétrico. É muito fácil. Você pode até perguntar, né? Quebrar a massa, né? É um processo que eu faço, que eu aprendi dessa forma. Você pode fazer também de outras maneiras, outras formas, mas eu faço assim, eu acho mais fácil. O que nós vamos fazer aqui no cilindro? Vamos deixar o cilindro numa abertura aqui mais ou menos de 1 milímetro de espessura aqui entre os rolos, tá? E vamos quebrar a massa. A massa é uma farofa, né? E vamos quebrando a massa. Muito fácil de fazer.
Aqui está a massa quebrada, tá? Quebrei a massa. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Presta atenção. Vamos abrir mais um pouquinho, mais ou menos uma meia volta, uma regulagem aqui do cilindro. Aí nós vamos passando aos poucos, para não forçar o cilindro, certo? Já vai formando-se as lâminas, né? Presta atenção. Muito fácil de fazer. Vai se formando. E vai deixando aqui do lado, tá? As lâminas. Então, quanto mais você se dedicar aí na sua massa, na qualidade do seu pastel, é sucesso garantido, tá? Pode ter certeza disso. O cliente vai voltar e você vai ter satisfação, né? Satisfação de oferecer um produto de boa qualidade, né? Aí então nós vamos aqui, ó. Vamos ajuntando então as placas, né? Aí. Vamos ajuntando as placas de duas em duas. Vamos passando aqui no cilindro. Percebe? Olha só. Vamos colocar aqui do lado. E não é difícil de fazer, é questão de tempo. Questão de você se dedicar no que você está fazendo. Querer aprender, né? E eu estou aqui à disposição, tá? Estou aqui à disposição para ajudar você. Com certeza você vai aprender. Vamos abrir mais um pouquinho o cilindro. Nas placas. Vamos abrir mais um pouquinho o nosso cilindro. Sempre regulando o cilindro para não forçar o cilindro, tá? Muito importante. Aí vamos juntar todas as placas, tá? Todas as placas já estão laminadas aqui. Eu vou abrir total o cilindro. Aí eu vou passando aos poucos. Fecha um pouquinho. Certo? E vamos passando. Vamos fechar um pouquinho. Fechar mais um pouquinho. Vamos lá? Passando. Dobra. Abre o cilindro. Dobrou a massa, abre o cilindro, tá? Para não forçar o cilindro. Tem paciência. Tudo na vida não é fácil. É questão de você querer aprender, se dedicar, né? Gostar daquilo também que você faz. Fechou? Dobrou a massa? Abre o cilindro. Bom, às vezes você fala, pô, às vezes você consegue deixar a massa bonitinha e tal. Tem que modelar a massa. Modelar a massa. Você com o cortador
cortador simples você pode encontrar em qualquer supermercado. Custa bem pouco. Custa mais que, eu acredito que uns 5 reais por aí, um cortador desse aqui. Vamos lá? Vai modelando a massa. Olha, tirando essas beiradas, certo? Depois você vai usar ela também. Olha aí. Vai deixando ela na largura que você quer, para você fazer seus pastéis, certo? Tá? Tira esse excesso aqui. Olha aí, tá vendo? Agora já ficou um aspecto de uma massa profissional. Você compra aí no mercado, né? Tá? Muito fácil. Aí agora você pode usar o rolo. Olha aí. Pode usar o rolo que você tem aí. Vai enrolando ela e vai regulando aqui o sininho. Vai soltando a massa devagar, tá? Aí. Muito fácil de fazer e modelar a massa, tá bom? Opa. Você tem que observar, sentir a sua massa com as suas mãos, para ver a umidade, se está boa ou não. Você vai sentir quando você colocar a mão na massa, tá bom? E vai observar também de perto, né, para ver como é que ela está, se ela está bem trabalhada, né, bem lisinha e tal. Isso é importante. Vem aqui, abre um pouquinho e vai passando, olha aí. Isso que eu estou te falando agora, você vai aprendendo um tempo, tá? Um tempo. Não é de um dia para o outro, não. Aí você fala, não consigo. Consegue sim. É com o tempo. Sentindo a sua mão aqui, a unidade da massa. É isso que você vai pegando com o tempo, tá? Então vamos finalizar um pouquinho aqui a massa. Terminar ela, tá? Vamos fechando. Excelente. Estou usando um rolo de polietileno, muito bom o rolo, tá? Excelente. Vamos finalizar agora. Finalizar e deixar aqui com pelo menos 1 milímetro, 2 milímetros de abertura, né? Vai ficar a nossa massa. A massa com 2 milímetros.
excelente massa para pastel. Vou mostrar para vocês a espessura da massa. 2 milímetros de espessura, excelente. O pastel fica ótimo, fica um pastel firme, vai ficar pururuca, tá? E a uniformidade da massa, isso é muito importante. 3 aspectos importantes: espessura da massa, o aspecto da massa bem trabalhada, lisinha, e a umidade da massa. São 3 pontos importantes que eu quero que você faça aí, para você fazer uma boa fritura do pastel, para que ele fique pururuca. Depois eu vou fritar um pastel para você ver como vai ficar essa massa, ok? Bom, a nossa massa ficou pronta, aqui está, né? Uma excelente massa, uma massa lisinha, tá? Umidade perfeita, tá? Para fazer o nosso pastel. A espessura da massa, como eu disse, é muito importante, tá? Uma espessura da massa. A qualidade, né? Do trabalho que nós estamos fazendo. Aqui agora nós vamos enrolar no plástico filme, tá? Olha que massa bonita, tá? Você pode fazer na tua casa. E eu vou ajudar você, tá bom? Naquilo que você precisar, uma massa dessa daqui, olha. Você pode vender ela aí por R$15, tá? Ou até R$20, uma massa profissional, uma massa caseira, uma massa boa, sem ingredientes químicos, né? Não tem nada, é uma massa pura. E o pastel fica excelente. Presta atenção à qualidade da massa e como a massa está sendo feita. Muito fácil de você vender isso aqui, tá? Aqui está. Bom, finalizamos a nossa massa, né? Aí, se vocês acharem interessante a maneira como nós fizemos essa massa, espero que você faça aí. E peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Fala comigo. Eu posso ajudar você. Eu não sei muito, mas aquilo que eu tenho, que eu aprendi, quero ajudar você. Ok? Aí se inscreva no canal, deixa o like, faça os comentários. Isso é muito importante para o crescimento aí do canal, né? Tem vários outros vídeos aí já gravados, né? E vou gravar outros vídeos também e vou ajudar vocês, certo? Um abraço a todos vocês, fica com Deus, até uma próxima oportunidade. Obrigado por tudo.